Glória a Deus, glória a Jesus, graças a Deus. Abra sua Bíblia, já aproveitando que estamos em pé, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja, Atos capítulo 2, um texto bem conhecido das Escrituras. Graças a Deus pelos irmãos aí do Ministério da Música, que antes das 7 horas já estavam aqui para ensaiar. O culto já começou para eles desde as 7 horas. O diaconato começou mais cedo ainda o culto, né? Graças a Deus. A Bíblia diz aqui em Atos 2:42, a comunidade dos novos convertidos, como era e vivia a igreja primeira, a igreja chamada primitiva. A Bíblia diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Você pode ler mais um versículo comigo lá em Efésios capítulo 5? Marca aí Atos 2:42. E agora vamos lá para Efésios capítulo 5, no verso de número 25 também. Efésios 5:25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela, a fim de a torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém, irmãos? Coloque a Bíblia perto do seu coração. Diga assim: meu Deus, obrigado por esta manhã, pela liberdade que tenho para prestar culto a Ti. E fale comigo nesta manhã, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de se assentar, eu gostaria que se desse bom dia e desse um abraço nessa pessoa que está perto de você. Pode ser? Você pode dar um abraço no seu irmão aí, na sua irmã? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar em seguida. Nós estamos falando neste mês, Mariane, sobre outubro com paixão. Outubro com paixão. Pode deixar a imagem aqui atrás. No primeiro domingo, eu acho que foi no primeiro, ou enfim, no primeiro domingo, a primeira ministração foi paixão pela presença de Deus. Você está apaixonado pela presença de Deus? Amém. No segundo domingo nós falamos, ou na segunda ministração, paixão pela palavra de Deus. Nós precisamos ler, memorizar, meditar, praticar e orar a palavra. Os que são enraizados junto às águas dão o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Tão importante quanto o culto é a escola bíblica. Se você ainda não faz parte, você está perdendo.
Porque há muito investimento da igreja, deste ministério, na escola bíblica, no ensino da palavra de Deus. Se fala muito que no Brasil o grande problema é a falta da educação, do investimento na educação. Mas às vezes nós não acreditamos na educação bíblica para a nossa vida. Nós achamos que é bom para nosso filho, para nossa filha, para alguém lá que está perdido. Para nós não precisa não, porque eu estou joia, não precisa. Isso é ignorância. E o seu maior inimigo é a sua ignorância. Oh Deus da glória, a minha ignorância. Digo de mim também, tá? Quando eu aponto para você, estou falando de mim. Nosso maior problema é a nossa ignorância. O diabo não é tão poderoso assim, a ignorância é pior. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que embora a Bíblia diz que o diabo tem algum poder, a Bíblia diz que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Se você não está na escola bíblica, está perdendo, vai ficar com raiz mirrada, fraquinha, na hora que vier o vento, vai cair a casa, não vai ter jeito, vai cair a árvore, vai dar ruim. Fala para o seu vizinho, não deixa dar ruim, fala para ele, não deixa ficar ruim. Fica na escola bíblica, irmão, enraizado, tá bom? E semana passada nós falamos paixão pelas almas, paixão pelos perdidos. Nós não temos um grupo de evangelismo na igreja, sabe por quê? Porque toda a igreja é o grupo de evangelismo. Vou falar de novo. Nós não temos um grupo que faz evangelismo, porque toda a igreja faz evangelismo. No templo e nas casas, na oficina, no trabalho, na academia, na feira, na praça, no cabeleireiro, onde nós estivermos, estamos falando de Jesus. Não temos um horário para evangelizar. Todo o tempo, a palavra de Deus que sai do nosso coração, pela nossa boca, o nosso coração está cheio, então nós falamos de Jesus em todo o tempo, o que Jesus é, o que Jesus fez na nossa vida. Jesus fez alguma coisa por você que seja relevante, significante? Fez? E você está apaixonado pelos perdidos? Falou de Jesus para alguém? Fala para o teu vizinho assim, se perguntou, falou de Jesus para alguém essa semana? Pergunta para ele aí. Talvez você falou do futebol, falou da campanha política, talvez você falou, né, da inauguração do Monte Mall, tem um shoppingzinho agora ali, né? Talvez você falou de tantas coisas, mas faltou falar da coisa principal, que é a razão da sua vida. Não te cales, você não é um agente secreto. Você não tem que se camuflar no meio do povo e fazer de conta que você não é de Cristo, pelo contrário. Você tem que levantar a sua voz de Jesus, assim, creia em Jesus Cristo e será salvo você. Você vai ter vida em abundância, assim como Jesus me deu esta vida. Aleluia! A boca fala do que o coração está cheio. E hoje vamos falar sobre paixão pela igreja. Você ama a igreja? A Bíblia diz lá em Efésios 5 que Jesus amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Ele entregou a sua vida por ela. Ele morreu pela igreja. Existe hoje pessoas feridas na igreja, e hoje à noite eu vou falar sobre isso, se Deus quiser. E as pessoas que são feridas pela igreja, ou se viram feridas pela igreja, elas falam assim, Jesus sim, igreja não. Como assim? Se alguém mexer com a minha esposa, eu dou um jeito, irmão. Eu vou pegar o cara, eu vou dar um jeito. Eu não sei o que eu vou fazer, mas não vou deixar barato, não. E se alguém mexer com a sua mãe? Quando alguém fala mal da sua mãe, você deixa quieto, deixa para lá? Por quê? Porque é a sua família, é a sua esposa, é a sua mãe. Tem alguém até que está se manifestando aí. Né? Você não pode deixar as pessoas falarem mal da sua família. E a igreja não é um lugar para a gente frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Quando Saulo de Tarso pegou cartas para ir até Damasco para prender os crentes, a igreja que estava lá, Jesus não deixou. A Bíblia diz que uma luz forte brilhou, ele caiu no chão, alguns acreditam que estava em cima do cavalo, ficou cego. E daí falou assim, quem é, Senhor? Aí Jesus, a voz disse assim, eu sou Jesus,
quem você persegue. Quando a gente persegue a igreja, quando uma pessoa persegue a igreja de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. Porque a igreja e Jesus é uma coisa só. Você não vê uma cabeça andando por aí, vivendo, né? Já viu? Só a família Adams que tinha mãozinha, que andava sozinha. Uma cabeça sozinha não existe, né? E a Bíblia diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. E quem mexe com a igreja está mexendo com o próprio Cristo. De tal maneira que Ele mesmo, assim como você defende a sua mãe, a sua esposa, o seu maridão, o seu filho, se alguém brigar com o seu filho lá na escola, se tiver razão para ter brigado com ele porque ele fez coisa errada, tudo bem, ele tem que pagar, ele tem que entender que ele tem que ser responsável. Mas se alguém fez alguma injustiça contra o seu filho, você vai defendê-lo, não vai? Porque Jesus, aí a igreja é uma coisa só. Por isso, quando tentam alguma coisa paralisar a igreja e tal, né? Fechar essas coisas aí, quando a gente ficou triste, nossa, fechou a porta da igreja, agora não tem mais culto no templo. Fechou, talvez aqui, por uma quantidade pequena, mas abriu um monte de igreja nas casas. Porque a Bíblia também diz que eles se reuniam no templo e nas casas. Nem da pandemia, a igreja, o corpo de Cristo não foi destruído. E Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja. Jesus está falando, é minha igreja. Se você me der o seu celular, dá o celular aqui para mim. Pode até dar o celular, mas a senha não, pastor. Porque a senha é minha, o aparelho é meu, o senhor não pode ver. Jesus está falando assim, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está na igreja, firmado em Cristo Jesus, vivendo em comunhão, Jesus cuida da sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Observe, meu querido, então, ele fez isso, ele amou a sua igreja. E é interessante que Cristo é a cabeça, no sentido não apenas de mandar, de dizer, é assim, e que às vezes o marido fala assim, Paulo está falando aí que o marido é a cabeça da mulher, agora ela vai ver. Não, porque esta palavra de cabeça não quer apenas dizer regrar, orientar, comandar, mas também proteger, governar, nutrir, prover. A nossa cabeça, todo o movimento do meu corpo depende do meu cérebro. Quando há um AVC no corpo de alguém, na mente de alguém, o AVC não é um problema no braço direito ou no braço esquerdo, é um problema na cabeça. Porque o corpo funciona de acordo com o comando da cabeça. E a cabeça também é que nutre, é que faz funcionar, é que dá a ordem, né? Então é interessante, meus amados, que nós somos o corpo de Cristo. E quando Jesus decidiu amar a igreja, Alexandre Dias, a Bíblia não mostra que a igreja é perfeita, mas que Ele está aperfeiçoando a igreja. É no gerúndio, Ele está fazendo isso. Ele entregou a sua vida para purificá-la, para deixá-la sem rugas. E os irmãos aí já fizeram um tratamento de pele para diminuir aí, né? Pelo menos disfarçar. Não vou perguntar, não precisa confessar não. Mas ninguém gosta muito de rugas, porque rugas é sinal de experiência, mas também de velhice. E Jesus, Ele deu a sua vida para que a igreja seja sempre jovem, ativa, saudável, linda. Você já viu uma noiva? Se uma mulher não ficar linda no dia do casamento como noiva, nunca vai ficar linda, irmão. Porque o dia do casamento é o dia X. Por isso que quando, por isso que quando uma mulher às vezes precisa se casar, se casa, mas não realiza o sonho de entrar de noiva, está algo faltando na vida dela, porque aquele dia, todos os olhos, filmagens, né, as mídias, está todo mundo filmando, mostrando de todos os ângulos, como é que ficou a cauda, o cabelo, como é que ficou a maquiagem e tal. É a noiva.
Jesus entregou a sua vida para que a igreja seja linda, jovem, sem rugas, sem máculas. Mas pastor, não é assim não, tem muita gente ruim aqui no meio. Pois é, você é uma delas. Mas Jesus decidiu, Ele amou a gente primeiro, para fazer de nós uma igreja linda, abençoada, para que vivendo segundo os seus princípios, como diz aqui em Atos, a Bíblia diz que eles viviam em temor a Deus. Atos capítulo 2, se dedicavam de coração ao ensino da palavra dos apóstolos, à comunhão do partir do pão e à oração. É assim que vive o corpo de Cristo. É assim que vive a igreja do Senhor Jesus. E eu sou apaixonado pela igreja. Quando eu tiro uns dias de folga e é domingo, eu não consigo ficar sem ir no culto, sem estar numa igreja, sem estar na comunhão com os irmãos. Eu não consigo entender às vezes como alguém que fica pelo menos 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na escola, às vezes em 2 períodos, de manhã e de tarde, fica no trabalho, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, às vezes faz um bico à tarde e no domingo também trabalha e não consegue vir um dia para estar na casa de oração e um dia para estar numa casa em cumprimento às escrituras e dizer que é apaixonado pela igreja. Eu não consigo entender isso mesmo. Isto não. Quando alguém está namorando e apaixonado, não consegue ficar uma semana sem ver o candidato, a candidata ao casamento. Vamos dizer assim, pode ser, não tem problema. Mas tem prazer de estar 2, 3 vezes por semana, 4 vezes. Às vezes em mais do que um período. E se não consegue ver, faz uma ligação hoje de WhatsApp, de vídeo. Meu Deus do céu. Não é? Por quê? É um prazer estar com pessoas que são a nossa alegria, a nossa paixão. É gostoso estar com a nossa família. Eu tenho dó e eu fico preocupado com a irmã que é esposa de caminhoneiro. Que ele sai de casa, ele vai viajar, às vezes fica 1 semana, 15 dias, sem ver a mulher, sem ter contato com ela, é até perigoso. Sem conversar, sem sentir o cheiro e sem ser tocado por ela e tocar nela. É meio complicado isso, eu acho isso muito perigoso, muito, muito perigoso. Mas quando o marido está sempre com a mulher, sempre com a noiva, sempre com a esposa, é mais melhor de bom. Então por isso que o salmista também diz assim no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Pode aplaudir o Senhor Jesus? A igreja de Éfeso fazia várias coisas. E é interessante que quando o Senhor fala, Ele fala às igrejas. Lá nas cartas de Apocalipse, o Senhor Jesus fala à igreja, não fala apenas ao indivíduo. Eu não vou porque toda instituição está quebrada, os pastores, é tudo assim, da vírgula, peraí. Não é não. Imagina você falar assim, todo professor é corrupto, ensina tudo errado, eu não vou mais levar meu filho na escola. Todo policial é ruim, o bandido está aqui, mas eu vou dar um jeito, eu vou pegar ele, nem vou chamar a polícia, que é polícia corrupta. Não existe isso. Inclusive, Deus nos preparou um lugar ideal para nós congregarmos, que é a casa de oração. A Bíblia diz que quando Salomão levantou o templo, ele fez uma oração. E a Bíblia diz que ele pede a Deus que quando alguém estivesse mesmo longe, por causa da sua habitação, do seu lugar geográfico era longe, mas a pessoa orasse lá em casa, se lembrando do templo, ou olhando para o templo, estendendo as mãos para o templo, que Deus ouvisse a oração. Alguém vai dizer, mas no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus não habita em prédios feitos por mãos de homens, mas Deus habita no meio do povo, no meio dos louvores, Ele habita. Por isso que é importante nós estarmos juntos, vivemos juntos em louvor, em adoração. Observe, meu querido, então, a gente precisa entender que a nossa paixão pela igreja
revela a nossa paixão pelo Senhor da igreja. Diga assim: a minha paixão pela igreja revela a minha paixão pelo dono da igreja. Sabia, a igreja não é minha não. Ah, pastor, a sua igreja não é minha não, a igreja é nossa. Na verdade, a igreja é dele. E você vai dar conta de si mesmo, mas eu vou dar conta de mim mesmo e de vocês todos. Se você está pensando em ser pastor, pensa bem. Ok? Porque a responsabilidade é muito maior para nós, pastores, líderes. Então você observa que, se eu amo Jesus, mas não gosta da igreja, não gosta dos irmãos, precisa se converter. Você gosta do pessoal lá da torcida, lá do seu time de futebol lá, e não gosta dos irmãos da igreja? Tem alguma coisa errada. O pessoal lá da classe, da minha faculdade, nossa, eles são bacanas demais, mas o pessoal lá da igreja é complicado. Por que é complicado? Como assim? Então vamos lá. Outra coisa que nós precisamos entender. Vamos abrir lá o Salmos 84. Salmos 84. Reveja as suas paixões. Todo mundo está apaixonado por alguma coisa. Aquilo que ocupa o seu pensamento e predomina o seu pensamento, é nisto que você está envolvido, comprometido e apaixonado. Salmos 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Eu estou lendo a Bíblia NVT, nova versão transformadora. É um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Com outras palavras, está dizendo a mesma coisa. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar e a andorinha fez um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os membros da quadrangular do Jardim Paulista que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, vale de Baca, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Aqui está falando da alegria do salmista em pertencer à família, em pertencer àquele grupo que ama, adora e vive para Deus. Que no Novo Testamento nós entendemos como eclesia, igreja. Observe que ele está dizendo aqui do prazer. E é interessante que a alma dele desfalece, na tradução que você deve ter. A minha alma desfalece pelos átrios do Senhor, pelos átrios de Deus. Observe então, meu querido, só de estar na entrada, no tabernáculo de Moisés, havia o Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado, onde ficava a Arca da Aliança. Havia um véu que separava o átrio do lugar Santo dos Santos. E ele fala assim, que só de estar no átrio, a alma dele desfalecia de alegria, sabe? Ele se perdia em forças. É como assim, eu vou dar tudo para eu estar lá, como é gostoso estar lá, eu preciso dar a minha vida pela igreja. Foi isso que Jesus fez, e quando nós fazemos parte da igreja, quando nós pertencemos à igreja, à família da fé, só de estar na entrada, só de chegar ali na porta, só de receber as pessoas ali na recepção, o pessoal do diaconato, quando a gente estaciona o carro, está chegando, está entrando, dizendo assim, glória a Deus, cheguei outra vez à minha família, vou rever os meus irmãos, a minha alma desfalece por isso, eu estou apaixonado pela minha igreja. Quão gostoso, quão bom e suave é viverem unidos os irmãos, há uma entrega total. Nós precisamos sempre ter, é como quando a gente se encontra com alguém que já faz uns dias que a gente não vê, aquela alegria de rever os olhinhos, de saber, às vezes eu nem converso com você, mas só de olhar você aqui, olha,
Que bom que você está aqui. Já deu uma olhadinha para mim? Olha aqui para mim, né? Tem pastor que sempre fala assim, irmãos, olha para mim, olha para mim. Já viu? Olha para mim. Porque é gostoso de ter a sua atenção. Se eu gosto de ver você aqui, imagina o Espírito de Deus, a presença de Deus, a cabeça da igreja em ver o seu corpo. Imagine se um pedaço do meu corpo fosse tirado, irmão. Já está faltando alguma coisa. Eu ia olhar e falar assim, cadê o meu dedo? Cadê a minha pé? Mas quando eu olho assim, dá uma olhada na sua mão aí, vai. Está com todos os dedos, glória a Deus. Né? Olha, o seu corpo está aí. Mexe assim o pé assim, mexe assim. Dá uma marchadinha aí só. Oh, glória a Deus. Né? Então Deus deu uma ordem lá, falou assim, vai. Acorda cedo amanhã. Vai, eu vou estar lá. Eu vou te dar mais comandos. Vou te trazer a paz. Vou curar você. E você está aqui. O Senhor se alegra em ver você neste lugar. Este lugar, como disse Jacó certa vez num encontro com Deus, quando ele viu a escada, ele falou assim, eu não sabia, mas Deus está neste lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta dos céus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus está aqui. Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Ele está nesse lugar, aleluia. Vou terminar, irmão. Vamos lá. Então, é um lugar de descanso. Até o pardal, a andorinha encontrou esse descanso, encontrou esse espaço, encontrou esse lugar. Então, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, é um lugar onde Deus está. Eu me sinto seguro quando estou na casa de oração. Há pessoas que falam assim, eu vou na casa de oração, mas eu estou com medo do diabo me pegar, meu inimigo pode se levantar contra mim. Não, pode vir, que prevalece, o que domina é a cabeça, não tem duas cabeças, a igreja não é 3 cabeças. Já viu aqueles filmes de terror, né? Antigamente, falando de 5 cabeças, de 7 chifres. Essa coisa é do capeta, irmão. Aqui só há uma cabeça. E é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a linda estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, aquele que domina sobre tudo e sobre todos, o soberano, todo-poderoso no céu e na terra. Aleluia! A Bíblia diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Às vezes nós ligamos isso com relação à pessoa, mas é a pessoa dominada pelo espírito maligno. Porque aonde Deus está, nenhum mal pode permanecer ou prevalecer. Por isso, nesta hora, todo laço, todo embaraço, toda obra de maldição, tudo aquilo que não presta, que não vem da luz, que não vem do Pai das luzes, em nome de Jesus está repreendido. Saia todo mal deste lugar, porque neste lugar reina a glória do Senhor. A luz, a vida de Deus está aqui, aleluia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o mestre, eu estou no meio deles. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor mesmo, irmão. Amados, a Bíblia diz aqui que Deus está, a gente sabe que Deus está em todo lugar, mas certamente no templo também, porque algumas pessoas desigrejados, eles falam, não, Deus está em todo lugar, e parece que ele não vai na igreja porque ele acha que Deus não está lá na igreja. Se Deus está em todo lugar, por que eu não vou na igreja também? Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes o próprio diabo, ele usa a Bíblia para tentar enganar, se disfarçando como um anjo, para tentar enganar até os escolhidos de Deus. E às vezes a pessoa usa a Bíblia para não ir na igreja. Algumas teologias que estão ensinando por aí, você tem que tomar cuidado com o que você vê e assiste. Por isso que eu sempre falo para minhas filhas, filha, de tudo que você ouve e vê por aí na escola, na faculdade, escute seu pai. Porque haja o que houver, o seu pai vai estar do seu lado. Para te dar proteção, cuidado, perdoar, suprir, ajudar em tudo. Por isso é importante nós, como igreja, ouvirmos o pastor. E amar o pastor. Não estou dizendo porque sou eu. Mas ame o seu pastor. Já vi situações onde, às vezes, algumas pessoas de dentro da igreja começavam a falar mal do pastor. Meu Deus do céu.
Então nós precisamos tomar cuidado com isto. Porque nós somos um. Nós somos um. Você fica falando mal dos seus filhos para as pessoas lá de fora? Fica falando mal da sua mãe? Ah, minha mãe é uma... Porque é sua família. Você não fala mal da sua família. Para os outros estranhos ainda mais. Então você pode até visitar alguns lugares, mas você tem que morar na sua família. Assim como existem os livros, você pode visitar os livros, mas você tem que habitar na palavra. Tá ligado aí, irmão? Vamos lá. A Bíblia diz aqui que aqueles que vivem na casa, que vivem na presença, têm os seus caminhos aplanados. Olha o verso 5, diz assim, ó. São felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Os caminhos são consertados, são aplanados. A igreja é um lugar de educação, irmão. É um lugar de ensino. É um lugar de instrução. A igreja leva o evangelho aos perdidos. A igreja tem a oportunidade, a pessoa que faz parte da igreja tem a oportunidade de participar de cultos e instruções regulares. A igreja dá esperança aos que sofrem. É um farol na comunidade. A igreja existe para equipar os santos para a obra do ministério, para desenvolver o seu potencial, os seus dons dentro do corpo de Cristo e no reino de Deus, lá no mundo também. Afirmar e apoiar. A igreja existe para afirmar e apoiar valores saudáveis do lar, da pureza, da moral, da ética, a dignidade dos indivíduos, viver santo, um casamento saudável, a integridade. Por isso agora na eleição, presta atenção no que a palavra de Deus ensina, o que a igreja ensina. E não o que a faculdade ensina. E não que aqueles que são mais inteligentes do que a palavra de Deus e querem ensinar uma coisa distorcida dos princípios da palavra. Como dizia o outro, se liga, cabeção. Porque depois não adianta chorar. Nós precisamos entender. Outra coisa que a igreja faz é enviar o evangelho por todo o mundo através do empenho missionário. Este mês nós arrecadamos um pouquinho mais de R$800 de oferta de missões. Não vai ficar aqui na igreja esse dinheiro. Porque às vezes nós vamos, mas nós vamos enviar essas pessoas para ir falar de Jesus lá. Eu acredito em missões. Eu acredito em missões e talvez daqui mesmo vão se levantar missionários. Se levantou o pastor Celso, que era daqui, o pastor Alexandre Teste, que era daqui, o pastor Carlinhos, aqui do campus do Novo Alvorada, era daqui. Outros pastores, acho que o Samuel também, que está em Hortolândia, outros missionários se levantaram daqui mesmo, daqui desse local aqui. Porque este lugar é um lugar onde Deus flui o seu amor, a sua graça e a palavra é enviada. E aonde a palavra é enviada, as pessoas se apaixonam pela verdade e começam a falar para todo mundo quem é Jesus. E às vezes saem desse campo aqui e vão para outros campos onde tem gente que também precisa. Por isso que também nós queremos multiplicar as casas aonde as pessoas recebem o evangelho, são socorridas e abençoadas. Nós estamos com um problema bom. Porque a célula está tão grande em tão pouco tempo que já vai ter que multiplicar. Há uma tristeza, mas esse pessoal não vai estar mais aqui com a gente. Mas quantos serão alcançados? E quantos que foram alcançados aqui? Enquanto estava fechado aqui, não existia isso. Mas nós alcançamos aqui. Agora vai multiplicar, vai alcançar mais lá. Porque a igreja, ela existe e ela é um celeiro de pastores, de líderes, de profetas, de sacerdotes para esta geração. Aleluia! A igreja, ela busca a juventude de hoje e desafia a juventude a fazer de Cristo o centro da sua vida, sua escolha de carreira e seus planos para o futuro. A igreja existe para orar, e nós recebemos oração e fazemos oração para edificar os santos, para consolar os entristecidos, encorajar os solitários, alimentar os famintos. Todo mês nós ajudamos mais de 10 famílias com as cestas básicas, com alimento. Amados, a igreja existe para ministrar aos deficientes, para ajudar os idosos, os que sofrem abusos, confusões mentais, psicológicas, psíquicas. A igreja é lugar de cura. Sim, é Jesus Cristo quem cura, mas Ele usa as ferramentas que Ele tem, que somos nós, o seu povo, a sua igreja. A igreja serve como modelo de autêntica retidão. Quando a igreja erra, quando o pastor falha, toda a humanidade, todo mundo sente aquilo. Alguns se revoltam e dizendo assim, porque eles não esperam de nós
o erro, a falha, a corrupção. Não se espera daquele que fala a verdade que venha se corromper. Não se espera isso. E quando se corrompe e as pessoas se levantam contra, elas têm toda a razão. Porque nós temos que buscar e viver em retidão e santidade. Nós não somos um povo apenas de falar bem, de falar certo, mas um povo de viver certo, de ter fome e sede de justiça, de ser cheios do amor de Deus, de não apenas de orar, mas de vigiar também, cuidando bem da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. A igreja, irmãos, é uma bênção. A igreja existe para ensinar as Escrituras, tendo em vista uma vida santa. Mas antes e acima de tudo, a igreja existe para glorificar, honrar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em nenhum outro há salvação ou vida eterna, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sou apaixonado pela minha igreja. Um beijo no coração de vocês. Dá mais uma salva de palmas para Jesus. Eu vou encerrar. Então, os caminhos são aplanados, mesmo passando por dificuldades, nós transformamos os vales em mananciais de bênçãos, de águas, de chuvas, né? A Bíblia diz aqui que um dá força ao outro, no verso 7, eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. É por isso que também no verso 10, a Bíblia diz assim: um só dia em teus pátios, um só dia em teus átrios é melhor do que 1000 dias em outro lugar. Às vezes nós cantamos, dá vontade de pular na tua presença, mas a gente não vem no culto. Como assim? Então não canta, para de cantar isso aí. Certo? Eu amo estar na casa de Deus, mas não vem, então para de cantar isso aí. Canta só aquilo que você realmente vive e é apaixonado. Vamos abrir o nosso coração e entender quão bom e suave que nós vivamos em união. O irmão João Batista, nosso diácono, estava aí, né? Não sei se ele estava aí. Está ali. Contou para nós aqui, semana passada ele ficou mal, né? Essa semana? Semana passada? Essa semana, é agora. E ele contou aqui para nós, sexta-feira, eu falei certo agora, que sempre falo quinta, é sexta-feira o culto, que a igreja se uniu para orar, foram visitá-lo, né? Deram apoio, né? Outra coisa, meu querido, quando alguém aqui da igreja, nós somos a igreja, diga assim, nós somos a igreja, diga assim, nós somos a igreja. Quando uma pessoa da célula vai visitar você, é a igreja que vai visitar você. É o pastor que vai visitar você. Não tem essa coisa, mas o pastor não vem em casa. O pastor é a igreja igual você, nós somos a igreja. Quer oração? Pode pedir para o obreiro, não tem problema, não precisa ser o pastor. Nós somos a igreja. Eu passei mal e tal. Não aconteceu aqui com ninguém, porque você está aqui. Mas algumas pessoas às vezes saem da igreja assim, eu passei mal, fiquei um tempo e ninguém. Aí o pastor não veio, mas foi o irmão João, foi a irmã Maria, foi o irmão Juscelino, foi lá. A igreja foi lá, mas a pessoa achava que tinha que ser o pastor. Meu Deus, outra coisa. Você sabe onde se me acha, certo? A distância daqui até a sua casa é a mesma distância da sua casa até aqui. Nunca neguei um abraço para ninguém. Atendo as pessoas, mendigos, venho, estendo as mãos, abraço. Isso não é nada, estou falando que isso não é nada. Isso não é nem o mínimo. Eu sou assim, né? Às vezes até, talvez alguém fale assim, nossa, o pastor é muito bonzinho, até com gente ruim que vem aí, ele não dá uma dura na pessoa. É que eu sou assim, e Deus me chamou e eu sou assim, eu sou feliz assim. Eu sou o que sou, não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou. E Deus me amou, me escolheu e me capacitou. Ele acredita em mim, mais do que eu mesmo. Eu estou aprendendo com Ele, acreditar mais em mim. Acredita em você, fala para o seu vizinho, acredita em você, irmão. Diga assim, Deus investe em você. Então, nunca neguei um abraço para ninguém. O pastor está lá, nunca veio me abraçar. Olha, vem aqui, ó, dá um abraço em mim aqui, ó. Não custa nada para você vir, sair do seu lugar, vir até aqui. Eu não vou falar assim, não estou afim, vai para lá, irmão. Você louco? Não. Vou te abraçar. É uma alegria estar com vocês. Então, um ajuda o outro. Verso 7. Deus dá graça e glória, ou seja, favor e honra. Ele não recusa nenhum bem aos que andam em retidão. Diz a palavra aí, olha só.
Então, nós precisamos, no verso 11, o Senhor é Deus, é nosso sol e escudo. Ele nos dá graça e honra. Aleluia. Quantas vezes eu encontro alguém e eu falo que eu faço parte aqui da igreja, a pessoa fala, nossa, aquela igreja é uma bênção. Eu falo, é mesmo, é honra. Deus está nos honrando nesta cidade. Talvez alguns aqui, mesmo aqui dentro, porque às vezes tem pensamentos, sabe, absurdos que vêm na nossa cabeça. E às vezes a pessoa começa a pensar mal e fala mal da igreja, da própria família. Às vezes vai lá fora, a pessoa fala bem da igreja, e alguém daqui de dentro começa a falar mal. Ah, Senhor. Não pode. Deus não se agrada disso. E é importante para encerrar que Jesus, ele, como eu disse antes, nós não somos perfeitos, mas ele decidiu nos amar. Inclusive, o Senhor, ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, um dia nos átrios, na presença do Senhor, na casa de oração, numa célula, num G100, vale mais do que 1000. Nós precisamos preferir estar na casa de oração e aproveitar a oportunidade. Aproveitamento. Esses dias Deus tem falado muito comigo sobre aproveitamento. Tem pessoas que ficam 8 anos numa escola e não têm proveito disso. Tem pessoas que estão para aprender uma profissão, mas não obtêm o aproveitamento. Que estão fazendo por obrigação. Estão ali para ganhar dinheiro e não para aproveitar a instrução. Se você pode aproveitar, aproveita. Se você tem a oportunidade de fazer pão, aprenda. Fazer tricô, crochê, aprenda. Consertar carro, aprenda. Mexer com parte elétrica, aprenda. Aproveita. Está parado lá no semáforo, aproveita, fala de Jesus para alguém. Aproveita bem a oportunidade que você tem. Vai na casa da sua mãe, aproveita, dá um beijão nela. Certo? É jovem, casado, aproveita. Viva bem com a sua esposa, aproveita. Aproveitamento. Nós precisamos ter aproveitamento, irmãos. Perceber o quantas coisas boas Deus tem nos dado, a faca e o queijo. Às vezes nós falamos que o mundo está mal, indo de mal a pior. Sabe de quem que é a culpa? É nossa mesmo. Porque a nossa luz não está influenciando, não está sendo relevante, não está mudando a história deles lá fora. Sabe por quê? Porque às vezes estamos dentro da casa de oração, mas não aproveitamos. Não aproveitamos a palavra, não aproveitamos a comunhão, não aproveitamos o derramar o coração. Ao ouvir a palavra, o coração se fecha. Eu não quero, está bom assim a minha vida. Para de ser o aluno mau na escola. A professora está lá ralando, ensinando, se esforçando, gritando para você ouvir, e você dando trabalho para a professora. Aproveita a sua professora, você não vai ter ela sempre não. Aproveita a sua mãe, o seu pai, aproveita o seu irmão. Abençoe o seu irmão. A Paulo fala assim que é para a gente tratar uns aos outros com honra. Aproveita o seu irmão, dá um presente para ele, uma lembrança para ele. Faz uma oração por ele. Pode pedir oração também, mas também faz uma oração por ele. Aproveita. A mulher foi até Jesus, derramou um perfume caro. Os materialistas, podia pegar essa grana desse perfume e vender e dar o dinheiro para os pobres aí. Mas quem falou isso? Foi o Judas Iscariotes, o ladrão. Aí Jesus falou assim, não, ela aproveitou, eu vou morrer daqui a pouco. Ela aproveitou, se antecipou para ungir meu corpo, ela está fazendo um bem. Escreva aí lá em Montemor, fale sobre isso aí, o que ela fez para mim. Ninguém descarte, mas fale, publique isso, que isso é importante. Ela aproveitou esse momento que ela me tem. Porque nem os pobres estão sempre com vocês, mas eu nem sempre estou com vocês, nem sempre estarei com vocês. Ele está dizendo literalmente, no sentido físico, material. E ela se antecipou, ela aproveitou. Aproveita. O culto é nosso para Deus. Aleluia. Nós não viemos aqui para pedir ao Senhor, nós viemos aqui para doar ao Senhor. Nós viemos aqui para dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para te adorar, para te servir. Ponha estar como prioridade. Se você acertar isto, em estar na presença de Deus,
Certamente as outras coisas também, Deus vai cuidar das demais coisas, o reino de Deus em primeiro lugar. Então, meu querido, eu preciso encerrar. Ame a igreja, não seja indiferente. Paixão pela igreja é compromisso com a igreja. Indiferente é aquele que tanto faz como tanto fez. Aquele que é ignorante tem a ignorância como a sua maior inimiga. Sabe? É fundamental ser membro da igreja. Outra coisa, a indecisão impede que a gente seja apaixonado pela igreja. As pessoas indecisas, elas não tomam decisões, as coisas acabam acontecendo com elas, não porque elas decidiram. E é importante você decidir. Eu fico nervoso com pessoas que às vezes dizem, creem em Jesus Cristo, ter a sua vida transformada e não querem descer as águas do batismo. Pessoas que são nascidas de novo, já desceram as águas do batismo, mas não querem se comprometer com a missão, em falar de Jesus, em trabalhar em algum departamento, em algum ministério, em liderar uma célula, em querer falar de Jesus. Se você é apaixonado por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pelas almas e pela igreja, você vai dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Tem pessoas que são independentes, são solitários, que não querem o jugo suave de ser um membro de uma igreja, de receber uma orientação, uma voz de orientação, não querem prestar contas. Ninguém quer ou ninguém pode tirar-lhes o comodismo e o conforto. Eles são apenas consumistas. Quanta perda estão tendo, estão achando que estão ganhando, que são mais espertos do que os outros, porque não se comprometem, quando na verdade estão perdendo. Porque a maior alegria é saber que tem alguém que está comandando a minha vida. O meu patrão é o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória na igreja de Cristo, por todas as gerações e para todos sempre, diz o apóstolo Paulo. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão. Vamos ficar de pé. Quem recebe amor, irmão, expressa amor. A Bíblia diz assim, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, até que chegue o dia do Senhor. Hebreus capítulo de número 10, versos 24 e 25. Ele fala assim, busque um estímulo ao amor e às boas obras. A igreja, ela estimula você a perdoar, a amar, a abençoar, e também estimula você às boas obras. A oração não é apenas um sentimento, ela é uma atitude. Ora, ação, ação, ora, ação, oração. Então a gente tem vida com Deus e vida com os irmãos. A cruz é vertical, eu e Deus, e é eu e a igreja e os meus irmãos. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Toda a igreja tem um rol de membros, um cadastro daqueles que fazem parte, de pessoas com quem o pastor e o Senhor Jesus podem contar com essas pessoas. Algumas pessoas estão no rol de membros, outras estão no rolo. Elas visitam um monte de igrejas, mas não pertencem a nenhuma delas. E algumas pessoas, infelizmente, estão no ralo. Estão debandando, se perdendo, se prostituindo, adulterando espiritualmente. Em adultério espiritual, adultério com Deus. Jesus não é o único Senhor da vida daquela pessoa. De vez em quando ela dá umas escapadas, porque fica vindo horóscopo, fica procurando mandingas, benzimentos. São pessoas que não sabem quem são. Então não esteja no ralo, nem no rolo, mas esteja no rol de membros. Seja alguém que diz assim, a Quadrangular do Paulista é a minha igreja. Não é aquela igreja do irmão lá e tal. Não, é a minha igreja. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Tem ótimas igrejas na cidade, mas eu pertenço à Quadrangular do Paulista. Quando tirar uma foto, coloca uma hashtag, eu amo minha igreja. Apaixonado pela igreja. Apaixonado pela igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O Senhor nos ajude todos os dias a amar a igreja, para a glória do teu nome. Amém. Dê a mão para o teu irmão. Olá.
Que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.